pegarmos lá atrás de novo, o evangelho que marcou é Mateus 5, 38 a 42. Mateus capítulo 5, 38 a 42. Marcos, você pode ler. Mateus 5, 38 a 42. 12,89. Tens ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tens ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação. Da salvação. Glória. Glória a vós. Agora é a palavra da salvação. Então, a mudança é radical. O Evangelho e a leitura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, nós estamos vendo um Deus que castiga, um Deus que é vingativo, um Deus que perdoa o pai, mas põe a carga em cima dos filhos. Não é verdade? Então, tudo isso foi um caminhar. Nesta época de Acabe, Nabote, foi uma época em que Israel começou a fazer uma opção por ter alguém que os dirigisse. Ou esses primórdios foram sendo, as coisas foram mudando. Se nós pegarmos Ezequiel, pega aí, Ezequiel 18, nós já passamos por isso, mas vamos pegar, está escrito lá, a responsabilidade é individual, lembram disso? Ezequiel 18. Amém? Ezequiel 18 está na página 1144. Só para nós termos aonde nós vamos nos firmar. Diz assim, pegue o versículo 2. Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. O que é isto? O que é embotados? Os pais comem uvas verdes, mas os dentes dos filhos ficam embotados. Quer dizer, o pai come uva, mas a nódoa, não é? A mancha que a uva deixa nos dentes, vão para os filhos. O que não tem nada a ver com o peixe. Quem comeu uva foi o pai. E é o dente do pai que vai ficar com cheio de nódoa. Não tem sentido os filhos receberem a uva dos pais. Este entendimento de Ezequiel, agora, é completamente diferente já do entendimento do que nós tínhamos lá do livro dos reis. Continua aqui, ó. Pega o versículo 3. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir este provérbio em Israel. É a mim que pertence as vidas,
E a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que acabou. Aquilo que foi dito lá não tem sentido mais. Mas o que acontece? Se isso não for explicado, se isso não for colocado, e se a pessoa ouvir a primeira leitura da missa e o telefone celular tocar e ela sair, ela leva para casa o Deus vingativo, ela leva para casa um Deus que põe a culpa no filho, quando na realidade o pai é que pecou, mas o filho leva a culpa. Então, esse ditado, tal pai, tal filho, não, diante de Deus, não cola. Não cola. Tal pai, tal filho. O filho tem que ser fator de mudança. O filho tem que romper o círculo vicioso. Ele pode até assimilar as coisas do pai. Ele pode até ficar igual ao pai. Mas porque ele também fez as mesmas coisas que o pai. Se o pai foi culpado e ele repete as coisas que o pai fez, ele também é culpado. Isso não tem dúvida. Mas, o que acontece? Nós somos chamados a fazermos a diferença. O círculo vicioso tem que ser quebrado. E quem tem que quebrar o círculo vicioso somos nós. Pega o versículo 24, do mesmo Ezequiel 18 aí. Vou pegar o 20 primeiro. 20. Lê, Marco, o 20. Esse aqui é o 18, né? 18 e 20. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça e ao mal a sua malícia. Pronto, acabou. Eu não vi isso. Aonde está? No 18, 20? É 18 e 20. Viu aí? É o pecador. Tá. Tá bom? Então, leia o 24 agora, ô Walter. Deixa eu arriscar aqui. Se um justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado, e em razão da infidelidade da qual se tornou culpado, ou dos pecados que tiver cometido, que deverá morrer. Olha bem. O que ele quer dizer agora? Deus é amor, não é? Amém? Deus é amor. São João, lá na carta, ele vai dizer, na primeira carta de São João, ele vai dizer, Deus é amor. Aquele que ama, cumpre toda a lei. O amor é o pleno cumprimento da lei. Aí diz, Deus é amor, mas Deus não é bobo. Deus é amor, mas Deus é justo. Ele jamais vai ter o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Deus enganou. Não, desculpa, ele não enganou. Deus não engana, Deus não erra. Então, se nós pegarmos, pega o versículo 32. Cláudio, leia 32, 18, 32. Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos e vivereis. Então, ele não quer que nenhuma pessoa morra. Ele quer que todos nós sejamos sobreviventes da grande tribulação. Quem são esses? Lá em Apocalipse, no capítulo 7, quem são esses que assistem no trono, vestidos de vestes brancas? Quem são esses? Estes são aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lembra disso?
São aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São aqueles que se converteram, saíram das abominações e praticaram o bem. São aqueles que saíram do desamor para o amor. São aqueles que saíram da morte do pecado para a vida da graça. Então, o caminho que nós temos que seguir é o da conversão. Ou seja, sair do de culpado para inocente. Não que nós sejamos inocentados pelo simples fato de nós sermos cristãos. Muito pelo contrário, a nossa responsabilidade é muito maior. Então, quem deve perecer é o culpado. Deus nunca, repetindo, terá o inocente como culpado, e nem o culpado como inocente, porque ele é justo. Nunca se esqueçam, Deus é justo. Deus é amor. Então não pode colocar em Deus a misericórdia como sendo fraqueza de Deus. Ah, Deus me perdoa. Ah, Ele é misericordioso. Então eu apronto, mas é cheio de misericórdia, aí não tem problema. Mais um, menos um, não é? Não corra esse risco. Não corra. Ele é justo. Então, eu queria que nós entendêssemos o contraponto entre o Evangelho e o Antigo Testamento. O que a igreja está querendo que nós entendamos? Ela está querendo dizer o seguinte: Jesus é o sim do Pai. Jesus é o amém do Pai. Se Jesus é o sim do Pai, é o amém do Pai, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele, como caminho, verdade e vida, Ele está dizendo para nós: vocês aprenderam e viveram que é olho por olho, dente por dente. Não, eu digo completamente diferente. Amai os vossos inimigos, dê a outra face. E nós até hoje somos partidários ainda do olho por olho, dente por dente. Até hoje nós somos. Mas é muito difícil. Até hoje, Walter, nós somos. Brinca com o seu filho para você ver. Ah, não, pegou meu filho, você já parte para cima. Então, nós temos imbuídos, faz parte da nossa natureza, né? Da nossa natureza. E é tão fácil você partir para cima do outro sem pensar nas consequências ou sem pensar de que você está falando do cisco no olho do outro quando você tem uma trave no seu olho. Né? Então, o que nós temos que dizer? Nós temos que dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu ainda não sou aquele que o Senhor gostaria que eu fosse, mas eu estou a caminho, porque eu sei que o Senhor é um Deus amor e um Deus justo. Nunca vai me ter como culpado se eu for inocente. Mas o contrário também acontece. Nunca vai me ter como inocente se eu for culpado. Então eu tenho que ser inocente. E me apresentar diante dele inocente. Ou seja, em estado de graça. Os ensinamentos do Evangelho e o contraponto feito com o Antigo Testamento é para nós verificarmos o quanto a Igreja de Deus evoluiu. O quanto nós mudamos. Pelo menos nos escritos, né? Pelo menos no que está escrito. Mas a nossa natureza ainda é uma natureza bélica. Muito bélica. Então daí Jesus fará conosco. Há 700 anos antes de Jesus, 700
profeta Isaías já dizia as mesmas coisas que Jesus disse aqui na frente. Pegue lá, Isaías 58. Quem tem a Bíblia da Ave Maria é a página 1018. Vê se Isaías não está no mesmo alinhamento do que Jesus. Olha bem. Sabeis qual é o jejum? Eu vou mudar essa palavra jejum para 58? 58, 6. 1018. É 1018. É. Tá. Diz assim: sabeis qual é o comportamento que eu aprecio? Que vocês vão ver que não tem sentido para nós. E a gente fala, vou dar um exemplo. Eu vou passar 3 dias sem comer. É um jejum, não é? Ok. 3 dias sem. Aí você fica nervoso, bate no seu filho, briga com a mulher, sai. Aí você está em jejum. Não é? Estou em jejum. Estou com fome. Ok, tá bom. Vou aparecer do norte a pé. Você sai, chega lá tão esculhambado, que você não assiste mesa, você não vai mais, você está cansado, o pé está inchado. Aí ele falou assim, sabe o que eu quero de vocês? É isso que ele está dizendo. Sabe qual é o comportamento que eu espero e quero de vocês? É esse aqui. É romper as cadeias injustas. É desatar as cordas do jugo. É mandar embora livres os oprimidos. É quebrar toda espécie do jugo. É repartir seu alimento com o esfameado. Dar abrigo aos infelizes sem asilo. Vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então tua luz surgirá como aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Então as coisas vão acontecer na nossa vida quando nós sairmos de nós mesmos e formos de encontro com o outro. E é isso que Jesus está dizendo. Mas isso já foi dito 700 anos antes. Só que o povinho de cabeça dura não havia entendido. E Jesus começa, então, a falar das bem-aventuranças e ele vai continuar dizendo, gente, dê a outra face. Vão mexer com a sua camisa, dê para ele também a túnica. Mandaram você andar 1000, anda com ele 2000. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer, não é que você é bobo, não é que você vai ser capacho dos outros. Ele está dizendo, o amor tem que ser maior do que a dor. O amor tem que ser maior do que, diria assim, do que a ofensa recebida. Ele está pedindo para nós que a nossa resposta deve ser melhor do que aquilo que entra em nós. Se entra uma ofensa em nós, nós temos que responder de uma forma não ofensiva. Ele está querendo dizer que o que sai de nós é o que é importante, não é o que entra em nós. É o que sai da gente. O pecado não é o que entra. O pecado é o que sai, que é a minha resposta. Isso que nós temos que entender. É isso que Jesus está dizendo. É isto que Isaías está dizendo. É isso que Jeremias, lá no capítulo 15, vai dizer também. Se voltares, farei de ti, lembra? Servo que está a meu serviço.
Se voltares, porque se voltares ao Senhor, Ele vai usar você. Então aqui ele está dizendo, sabeis qual é o jejum, ou sabeis qual é o comportamento que eu aprecio? E o interessante é que esta leitura culmina com uma coisa fantástica. Ele está dizendo, ao proceder da forma como eu estou querendo que você proceda, as tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Ou seja, aquilo que sangra em mim, aquilo que é ferida em mim, só será curada se eu sair de mim para o outro. Por quê? Qual é o remédio? É que quando eu saio de mim para o outro, o meu egoísmo vai embora. E o vazio que fica dentro de mim é preenchido por Deus. E o vazio preenchido por Deus é aquele que cura, que liberta. E de repente, você se sente curado, liberto, simplesmente porque saiu de você para encontrar o outro. Eu digo para vocês, façam a experiência fantástica. Visita o asilo, visita um orfanato, visita um hospital. Você volta outro. Você não é o mesmo. Não é uma visita tipo Rotary Club, Lions Club. Não é isso. Porque Jesus vai falar disso. Jesus fala, nesta mesma leitura ele fala, se você faz o bem aos amigos, eles vão retribuir. Então não tem sentido nenhum. Você tem que fazer o bem para aquele que não retribui, que é impossível retribuir para você. Isso aí é bem. Fazer o bem para quem vai fazer bem para você. Eu dou um jantar, no outro dia ele dá jantar, no outro dia eu dou jantar. Então toda semana eu tenho jantar, porque eu devo jantar. Não adiantou nada. Mas quando você chama um pobre para comer na sua casa, a sua recompensa vem de Deus, porque Ele jamais poderá levá-lo à casa dele. Ele não tem como retribuir. Isso também é evangélico. Então, o que ele quer dizer para nós hoje? Ele quer que nós saiamos de nós mesmos e que nós sejamos mansos e humildes a ponto de rompermos com o círculo vicioso e nós sermos aonde o círculo da maldade termina. Eu não posso dar continuidade. Chegou em mim, parou. Não tem aquela menininha na internet? Chega. Já deu. Lembra dela? Chega, já deu. Acabou. Então é isso aí. Chega, já deu. Então eu vou propor uma coisa para vocês. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 5. Eu queria que nós lêssemos do 38 ao 48, ok? Mas eu queria que a nossa leitura fosse silenciosa e que você marcasse o versículo que mais toca em você. Mas É foi aquele isso que que nós já lemos, né? Já lemos. Então nós vamos voltar a lê-lo de uma forma silenciosa. E como você tem a canetinha na mão, você marca o versículo que mexe com você, que toca em você, ou que faz com que você pare e pergunte para você mesmo, por que eu parei aqui?
que o Senhor está querendo dizer? O que o Senhor quer dizer para mim através deste versículo? E quando você achar este versículo, não vá para frente não, fica nele. E vamos partilhar o versículo onde nós paramos, onde você parou, onde o outro parou. E cada um vai partilhar esse versículo. Então leia, e antes de ler, entregue esta leitura ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha em socorro à nossa fraqueza e ele converse conosco, para que nós possamos realmente estarmos em sintonia com ele. Do 38 ao 48. Amém? Já escolheram, já marcaram? Então vamos, no momento, e vamos dizer assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos. E queremos que nestes versículos, naquele que o Senhor pediu que eu parasse, que ele seja motivo realmente de mudança e que seja motivo de partilha para que nós possamos crescer, Senhor.
Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Quem gostaria de começar? Tem um aqui que é difícil, mas eu vou ler, que foi o que é difícil de praticar, né? A mim principalmente. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. O que isso mexe com você, Walter? Tem dois pensamentos. Não, aquele... O que é que o Senhor quer dizer para você com esse versículo? É que eu já tive algumas experiências e o cordeiro depois virou lobo. Né? Então... Por que ele virou lobo? Não sei. Sabe? Resposta. Porque você deu esperando receber de volta. E ele não está dizendo isso aqui. Ele não está querendo dizer isso. Ele está falando exatamente o contrário. Ele está dizendo para você dar e não esperar a volta. Esse é o entendimento. Por isso que nós quebramos a cara. Isso é difícil, né? A gente quebra a cara. Nós quebramos a cara porque você dá, espera receber juro, espera receber uma série de outras coisas. Você não dá. Espera receber o dia de volta, acabou. Você não dá. Meu filho é seu inimigo. Olha, então, olha bem, Walter, dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Não foi você que foi procurar, é ele que veio te pedir. Não é isso? Então, quando você faz negócio, aqui não está se tratando de negócio. Aqui está se tratando de um despojar. Ele está pedindo que você dê de uma forma sem esperar retribuição. Talvez você não consiga, né, Val? Porque você vai tirar do seu sustento, você vai tirar do seu ganho. Você vai... Ok, ele não está querendo que você tire do seu ganho nem do seu sustento. Ele está querendo que você seja desapegado e consiga ajudar o seu irmão que está passando uma dificuldade. Porque se for negócio, não se enquadra aqui. Ele não está falando de negócio, ele não está falando de empréstimo, não está falando de juros, ele não está falando de banco. Não está falando isso. Ele está dizendo o necessitado que te pede e você não pode dar a ele esperando retribuição. Porque se você estiver dando a ele esperando retribuição, ele não é necessitado. Ele é alguém que está pedindo emprestado para fazer negócio, outras coisas mais. Então, não se trata tem que olhar de por negócio. esse ano. Não se trata de Quando negócio. você dá para alguém que você sabe que ele precisa. que ele precisa. Isso. E você não fica naquela expectativa. Não. Então, por isso que você Então, nunca... você tem que olhar ele esse nunca vai ano, ser tá lobo. certo. Ele nunca vai ser lobo. É. Por que ele nunca vai ser lobo? Porque você deu e acabou. Mas quando você está esperando em troca, aí ele é lobo mesmo. Porque ele leva vantagem, ele vai, já que ele está satisfeito, etc. Mas não é isso. Aqui quer dizer que você... Pessoas que precisam. Exatamente. Esse é o aspecto. Né? Não está tratando de negócio. Tá bom. Ok. Walter, está resolvido, né? Tá. Cláudio, onde você parou? Eu parei aqui no... desse modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu. Aonde que é? Qual versículo? 45.
continuar. Ele não para, né? O versículo. Pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos E sobre os injustos. O que quer dizer isso para você? Então, é isso, é exatamente o que eu tinha me atentado à primeira frase, mas acho que não mudou muita coisa. Que para realmente a gente chegar a ser filhos de Deus, né? Aí a gente tem que realmente sei lá, absorver tudo isso aqui que está em cima, né? Ter coragem. Por que você parou nesse versículo? O senhor mandou parar na hora que a gente Não. se sentisse Não, mal. não foi porque eu mandei parar. Não foi porque eu mandei parar. Não, por causa Eu pedi o seguinte, ó, que Deus, querendo conversar com você, entre tantos versículos, Ele vai conversar com você em um versículo, e é aquele que mais te toca. E aquele que mais te toca, com certeza, é aquele que você não faz. Então, eu acho, então, por isso mesmo, eu acho que na verdade a gente não faz nada do que está aqui. O que está aqui tudo é muito difícil de fazer. Então coloca na primeira pessoa. Eu não faço Eu, nada Cláudio. que faz aqui porque é muito difícil de fazer. Então eu penso que eu penso que a gente tem que realmente, vamos dizer assim, querer ter em mente que a gente quer ser filho de Deus. Para que eu seja filho de Deus, eu tenho que, eu acho que eu tenho que melhorar em tudo. Qual é o entendimento? Não, nós precisamos tirar coisas concretas. Qual é o entendimento que Deus quer te dar deste versículo? Eu vou te ajudar. Lembra da parábola do joio e do trigo? Tentar ver se eu te ajudo. Do joio e do trigo. O agricultor veio e semeou a boa semente. O inimigo veio, semeou o joio. Alguém veio e disse, Senhor, no meio do trigo tem o joio. O senhor quer que a gente arranque lá o joio? O senhor falou assim, não arranca não. Na colheita, nós vamos separar o joio do trigo. Por que eu quero traçar esse paralelo? É porque para Deus, ninguém agora é maçã podre. Ninguém é maçã podre. Todos nós, embora sejamos, na hora atual, maçãs podres, mas daqui a 10 minutos eu posso ser maçã maravilhosa. Basta que eu me converta, que eu me arrependa daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu sair das minhas abominações e passar a praticar o que é agradável a Deus, eu deixo de ser morto para a vida. Eu saio do estado morto para o estado da vida. Eu saio de maçã podre para maçã nova, maçã bonita, linda. Por isso que ele diz, eu faço chover sobre os justos e sobre os injustos. Se você proceder assim, você é meu filho. Então ele está querendo dizer que não há nada impossível para Deus. Para Deus. Para nós, existem coisas que no nosso ver, vou lembrar você. Lembro você. É difícil? Mas não é impossível. Então, é um caminhar. E o que ele está querendo dizer é que para cumprir todas estas coisas, nós só podemos fazer não pelo canhão, não pela espada, não pela força, mas pela renovação do vosso espírito, pela renovação do meu espírito, pela renovação do espírito de cada um de nós. Porque a nossa luta é espiritual. E nós temos, infelizmente, nós somos enraizados nesta terra, e nossa luta vira corporal, vira vida terrena, quando na realidade é vida espiritual. Mas é difícil você separar
a carne do espírito ou o espírito da carne. É completamente difícil, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Então, nós temos que batalhar. Então, por que você parou? Porque ele disse, Cláudio, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Dá para começar? Dá. O que eu vou fazer diferente amanhã do que eu não fiz hoje? Dá para a gente fazer alguma coisa diferente? Dá. Então é um caminhar. Porque para Deus, você não foi escolhido para ir para o inferno. Não, negativo. Você não nasceu para ir para o inferno. No entanto, nós estamos morro abaixo para o inferno. Não é isso? É. Mas ninguém nasceu para ser maçã podre. Ninguém nasceu para ser piruá. Né? Piruá é aquilo que sobra da pipoca. Não, é uma pipoca que não explodiu. Não, nós vamos explodir. Não. É o tempo de Deus, o jeito de Deus, a pedagogia de Deus. E eu preciso me inserir dentro desse contexto. E eu tenho que ficar na panela. Se eu sair da panela, eu não vou fazer nada. É isso. Eu não sei se deu. Marcos, o que você parou? Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Por que você parou aí? Você é meio rebelde? Você agride? Não. Não é que eu agrida, mas pelo menos, se me ferem lá do lado, eu não quero ser ferido outra vez, então. Eu não me afasto. Você se afasta, é isso, né? Eu me afasto, falo, não, pelo menos eu preciso me preservar aqui, porque o outro, se me derem um outro golpe, pode ser que eu morra, então calma. O que o senhor quer dizer com eu dar a outra face para você? Eu interpreto isso, é difícil, eu não sei se, às vezes eu penso que é um exagero de Jesus Cristo. Então, em algumas situações eu consigo entender o que significa essa outra face. Pode ser você não retrucar e dar uma segunda chance para a pessoa, talvez. Às vezes a pessoa te fere com palavras, mas você não retruca e você faz alguma coisa carinhosa para ela, talvez, não sei, ou você mantém a guarda baixa. É mais ou menos isso. Vou usar o exemplo do Malaquias para você, que você faltou. Uhum. Mas eu vou usar o exemplo dele, que ele deu no grupo passado. Eu não sei se vocês estão lembrados. É que as suas eram para mim e ficando gravado. Você quer repetir? Ou você não lembra nem o que você falou? Se quiser, eu repito. Não, eu recordo um pouco, mas não estou lembrado direito de que eu falei a frase. Não importa a frase. Eu quero o sentido daquilo que você falou. Que as pessoas, quando agridem você... repete. Eu falei assim que quando as pessoas vêm me agredindo, eu peço a Deus dar o discernimento para mim saber as palavras, mas depois eu oro para aquelas pessoas. Você não responde, você sai E vou orar. Você ora por ela e depois é surpreendente a pessoa voltar e procurar você para pedir desculpa ou para reconciliar. Esse é o exemplo. É que ele deu esse exemplo num outro contexto, mas que serve para nós aqui hoje. Então, uma vez ofendido, e eu sei que o caso dele é ofensa mesmo moral, não é física, é moral. Então, na hora você fica desse tamanho. Você fica, pequenininho. Aí você, à vontade, voar no pescoço. Você não voa no pescoço. Você ouve, se afasta, ora pela pessoa. Quer dizer, a sua face está ardendo. Você levou... Porque tem hora que é melhor bater do que você ficar ouvindo. Até que bate logo, mas para de falar, não é isso? E tem hora que não dá. Então, ele aprendeu, ele não reage. Então, o que ele faz? Ele ou se afasta, ora pela pessoa e deixa o quê? Deus ser o advogado dele. Quem é o advogado do Malaquias, senão Deus? É Deus que agora defende o Malaquias, que não foi
o retrucador. Ele não simplesmente olho por olho, dente por dente. Ele não fez isso. Então, é isto que Deus quer. É isso que Deus quer. É que a forma como Deus coloca é radical mesmo. Muito radical. Se nós pegarmos, pega o versículo antes deste, que você... Mas para chegar a isso, para ter esse discernimento, né, seu Jacques, isso aí, como é que pessoal, como é que a gente se fortalece para chegar a ter esse discernimento? Que eu acho que aí que é o, aí que é o segredo da, eu sei, mas da o história. segredo, É, o segredo, olha bem. porque você está, cada hora, toda hora, você está... Mas o que nós estamos fazendo aqui? Sim. Não, eu estou dizendo, do ponto de vista do entendimento, eu acho que não tem dúvida, todo mundo é óbvio que esse é o caminho. Isso está claro, acho que para todo mundo. Mas para, né, no dia a dia, tornar isso uma prática, como essa coisa que o Malaquias falou, que é o ideal, pô. Vamos dizer, é a situação ideal, pô. Mas é um exercício. É um exercício. O problema é que nós não queremos exercitar. O problema é que nós sabemos tirar do intelecto e passar para o coração a distância, 2 palmos. E esse 2 palmos talvez leve dezenas de anos para você sair daqui para cá. Acho uma distância tão curta, é 2 palmos. Mas, no entanto, ela é infinita. E só quem pode nos dar respostas é o exercício no Espírito Santo, que é o nosso advogado, que é o Paráclito, que foi designado para caminhar conosco até a consumação dos séculos. É isto que eu não sei se ele teve esse entendimento quando ele começou a agir assim. Porque talvez a gente tenha esse entendimento dele de uma forma espontânea, em que ele achou uma maneira de preservar o emprego. Então é um jeito dele interceder por aquele que fez mal. Não é? Agora, o entendimento é, eu não coloquei o meu emprego em primeiro lugar. Eu coloquei aquele que me ofendeu como imagem e semelhança de Deus em primeiro lugar. Esta é a grande diferença. Porque se eu não responder e me ficar no canto porque eu tenho medo de perder emprego, não adiantou nada também. Só tem saída quando aquele que me ofendeu, eu olho para ele e vejo nele a imagem e semelhança de Deus. Então, eu não vou lutar contra ele. Está lá antes de Malaquias tem Ezequias, está lá. No profeta está dizendo assim, não pelo canhão que se cumprirá a missão, não pela espada que se cumprirá a missão, mas pelo Espírito de Deus. Então a nossa missão só é cumprida no Espírito. E isso é um exercício. Gente, não é, queira ou não queira, é exercício. E quantas vezes nós vamos errar? Não sei. Quantas vezes nós vamos cair? Não sei. Eu só sei que eu vou levantar todas as vezes. E à medida que eu caminho, a velocidade com que eu levanto é maior. Este é o sentido do caminhar. Porque não dá. Eu gritava, não grito mais. Eu mentia, não minto mais. Eu tirava proveito dos outros, não tiro mais. Então, de repente, as coisas começam. Eu contava piada, não conto mais. Eu assistia filme pornográfico, não consigo assistir mais. Então, a gente vai começando a nos policiar e, de repente, nós mesmos vamos cerceando o pecado. E nós vamos caminhando na graça. E é um caminhar mesmo, é uma evolução. O que você parou, Marcos? Você já falou. Você, meu irmão. Eu acho que orar pelos inimigos é muito bom. Isso para mim foi muito difícil. Porque inimigo a gente tem, não só aquele inimigo, aquela pessoa que você não conhece, mas às vezes você tem dentro da sua família uma pessoa que conviveu com você muito tempo e que é seu inimigo, que virou seu inimigo. E lidar com um parente
né? Ou com o ex-marido, no meu caso, que virou meu inimigo. Quer dizer, foi muito difícil, porque você tem os filhos também, né? Que estão no meio disso. Então é uma situação delicadíssima. E o que eu fiz para eu conseguir lidar com isso? Porque só vinha ofensa, humilhação, malcriação e coisa pesada. O que eu fiz? Eu começava a orar, pedir para Jesus me ajudar, a não responder, porque a minha vontade era gritar, era xingar, era devolver na mesma moeda, né? Fazer olho por olho, dente por dente. Foi muito difícil, mas eu fui conseguindo. Fui conseguindo apaziguar e orando. E às vezes eu tinha que orar tanto que eu orava em línguas, para poder me acalmar. O que significa orar em línguas? Para mim, a oração do... Eu sei, mas o que significa isso para você? Para mim significa paz. Significa uma paz muito Não, grande. muito mais, meu amor, muito mais. É o Espírito Santo, meu favor. Isso, não fala assim. É o Espírito Santo que tomou a minha defesa. Tomou a minha Isso. defesa. Se nós não colocarmos as coisas certas no lugar certo, nós vamos ficando trocando palavras. E na realidade eu não trago para mim o fator da minha mudança. O fator da sua mudança foi o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo nas suas respostas. Então, quem é meu advogado? O Espírito Santo. Bom, quem é que me ensina? O Espírito Santo. Orar pelo seu inimigo Isso. é exatamente isso. É você pedir para o Espírito Santo agir em você. Isso. E no começo é devagar, mas depois vai ficando eficaz. Então, nós estamos aprendendo muita coisa, lógico que estamos aprendendo. A arma que nós temos Penso que foi um ano para conseguir. contra as nossas dificuldades. Não foi um ano. Foram anos. Anos. Até a gente ter o entendimento de como as coisas devem ser. Porque nós mesmos ficamos sem entendimento. Então nós vamos pegar, só para vocês não me deixarem esquecer, Tessalonicenses capítulo 5. Primeiro, Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos voltar nessa leitura, mas vamos ver mais gente. O que você parou, meu irmão? Pelos vossos inimigos. Aí eu estava, então, depois do que ela falou, eu também acho que é importante, acho difícil, tem dia que eu rezo de boca dura. Mas aí a gente, que nem falou, exercício, né? Tem dia que às vezes eu vou, só entrego para Deus, entrego no Santíssimo, né? A mulher do meu pai, às vezes é o próprio meu pai, que fez umas coisas, me prejudicou. E aí assim, às vezes eu vou lá, rezo, me sinto melhor, peço para Deus. Tem dia que eu não sinto vontade de rezar para ela. Ela não. Mas eu também comecei assim. Aí depois eu rezo. Mas depois você consegue. Aí eu vou rezando. Eu acho que é uma das coisas de tudo. Eu acho tudo aqui difícil. Tá, mas qual é a sua oração? Gente, isso é muito importante que nós vamos fazer. Qual é a sua oração? Assim, para ela, para os meus amigos, de entrega. Eu sempre entrego. Mas é muito fácil. Porque você vai diante do Santíssimo e entrega. Você vai agora aqui e entrega. Mas a sua entrega não está lá. A sua entrega está com ela. É você de encontro com ela. Se estiveres para ofertar alguma coisa para mim e se lembrar de que alguém ficou lá atrás ressentida com você, não é você com ela, é ela com você. Largue tudo. Vai reconciliar com o seu irmão. E depois você volta. O problema nosso é que nós colocamos a oração como solução. E não é. A oração é a que vai nos dar força para nós agirmos. A oração vai nos levar à ação. E quem vai dizer como é o nosso proceder é o Espírito Santo, que vai nos dizer. Ele vai colocar palavras em nós que sejam palavras que constroem e não palavras que destroem. As ações que constroem e não ações que destroem. E de repente você
na presença real, física, concreta, você se inibe e não faz absolutamente nada. Muito pelo contrário, até coloca mais lenha na fogueira ainda. E depois sai para rezar. Não, ele está dizendo, é preciso que essa reconciliação seja concreta. Ninguém está dizendo que você tem que abraçar, beijar. Não é isso. Eu estou dizendo é que a reconciliação é tirar do coração o ódio, o rancor, a mágoa. E ser capaz, agora, de você conversar, acolher, ajudar, gestos concretos. Se a gente fica na oração, Deus fala assim, outra vez, quer que eu faça o papel dela? Essa é a cruz que eu dei para ela, ela não quer carregar a cruz. Eu dei para ela, essa mulher, para tirar a paciência dela, para que ela fique mais paciente. Ela fica pedindo paciência para mim, não é verdade? Então, gente, tudo que nós formos fazer, nós vamos descobrir que o fator da mudança é o meu eu. Não é o eu da sua madrasta, não é o eu do seu pai, é o seu eu. Você briga com o Cláudio briga com você, a reconciliação não está no Cláudio, a reconciliação está em você. Digo a mesma coisa para ele. Quem é que vai dar o primeiro passo? Não sei. Um vai ter que sair, te encontra o outro. Senão, vai passar um mês, um conversa com o outro, um olha na cara do outro. E depois diz que eu amo. Como que ama? Não é verdade? E eu amo a Deus. Como que ama a Deus se você não ama quem está ao seu lado? Como é que você vai amar a Deus que está longe? Não é verdade. Tá. Onde você parou, Malaquias? Eu parei lá parou no 42. Mas só que eu entendi assim que, no meu entendimento, esse pedido emprestado aqui é igualzinho, eu tô meio doente assim, eu já peço para Deus, cura eu que eu vou até Aparecida a pé, eu vou, né? Já Uma faz coisa meio sacrifício. emprestado assim, mas eu não estou entendendo isso. Acho que eu estava compreendendo o entendimento que eu falou para ele, eu não caí mais na real, né? Mas deu para entender? Deu para entender. Bem, eu estava nisso aí, falei, nossa, deve ser isso aí, né? Aparecer gente para emprestar tem um monte, né? Não, vem como a gente está passando me apertado, ela fala, não, se o senhor me der isso, eu já vou. Bom, então eu vou contar um lance. Eu não sei o nome do filme, mas foi um aprendizado. É na época dos mafiosos, Al Capone, não é Al Capone, não. Aquela máfia, não é Al Capone, é uma máfia, é italiano também, e está um jovenzinho junto com o mafioso, e o jovenzinho é o aprendiz de feiticeiro, né? É aquele discípulo, quer ser mafioso também. Então tá junto. Quando ele olha um amigo dele, um colega dele lá do outro lado da rua, ele parte para cima do cara, na hora. Aí o mafioso vai lá, o que aconteceu? Não, ele me deve $10. Eu vim aqui cobrar, que quem manda aqui agora sou eu. Ele te deve $10. O mafioso juntou dele e falou, vem cá, $10? Você vai brigar por $10? Vai, vem cá, vou te ensinar uma coisa. Por $10. Ele te deve, não te deve? É. Então deixa. Porque você, por $10, ficou livre dele. Ele não é mais seu amigo. Você descobriu. Então você já lembrou dele. Ficou barato para você. É o caso. Só por isso penso. Entendeu bem? Ficou barato para você. Às vezes a gente parte para cima do outro Por por uma pouca coisa. buzina, por uma fechada no trânsito, por uma coisa. Gente. Bom, separou, Silvério. Então, novamente, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Isso. Quem é o seu inimigo?
Nessa altura, né, sou eu mesmo, né? Nessa altura do campeonato, não tenho dúvida, né? Acho que ninguém tem dúvida, né? A questão é justamente essa, né, Sr. Jacques? Como a gente se fortalecer, porque é aquilo, o dia a dia está aí, as pessoas estão aí, o convívio. Acho que o grande segredo, pelo menos eu penso assim, é como a gente se fortalecer para que, né, tudo isso aqui, realmente, eu acho que ninguém tem dúvida que realmente todo mundo deveria fazer isso, mas a questão é como, né? Então, como a gente se fortalecer, é justamente o que o senhor está dizendo, o exercício diário, sempre invocar o Espírito Santo, Pedir, receberei, procurar e acharei. Mas é aquilo, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Tem que fazer Mas, Todo mundo seria santo se fosse exatamente, se fosse fácil. Então, uma coisa, faltou alguém? Faltou alguém? Não, né? Todos nós falamos. Então, uma coisa que é importante para nós entendermos, que talvez a gente não tenha dado muita importância, mas é uma coisa mais importante. Deus, Ele é justo. E Ele é amor. Daí, nós voltarmos a essas duas palavras, amor e justiça. Então, para Deus, repetir, ninguém aqui tem vocação para ir para o inferno. Ninguém. E ninguém aqui foi predestinado a ser traidor. Nem Judas foi. Nem Judas. Ele não nasceu para trair. Nós já conversamos sobre isso. Então, se ele faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto, e se ele faz chover sobre o justo e sobre o injusto, é que enquanto nós estivermos nesta caminhada, não existe justo. Não existe o quê? Não existe sentença. Não existe sentença. A sentença só virá no dia que ele nos chamar. E se eu for maçã podre, ele vai me descartar. E se eu for maçã boa, ele vai me acolher. Então, ele é amor, ele é justo. E eu tenho que me preparar para entrar na justiça, porque ele não pode me achar injusto. Então pegue um versículo que eu queria, o 37. Que página que é essa? É o 1289. Nós estávamos lá. Tá bom. Dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Acho que é isso. Sim, sim, não, não. Quando você começa, você pergunta para um cara, como é que foi aquele negócio? Fala a verdade para ele. Ele, não, pensando bem. Aí você... Começou aí já começou a enrolar. Aí, né, começou. Aí entrou naquele lero, tudo, como é que se diz? Dancei nessa. Então, gente, ou você é sim ou você é não. Ou em cima do muro, não é? Isso está lá em Apocalipse, né? Naquela mensagem lá, Odisseia, no capítulo 3, ele vai falar exatamente sim ou não. Morno, eu não te quero. Ou você está quente ou você está frio. Morno, eu vou vomitar-te. Lembra disso? Está lá no capítulo 3. Tá. Então, nós temos que começar a dizer para Deus sim. E meu sim é sim. Porque ioiô com Deus também não funciona. Eu dou para ele, a hora que ele vai pegar, eu puxo. Aí ele não, ele fala, não, brincadeira, não é? Então nós temos que começar a olhar as nossas ações, o nosso agir, o nosso sentir, o nosso pensar. Então, queiramos ou não,
um exercício. E o inimigo é aquele que está bem pertinho da gente. O inimigo que você conhece, você não se aproxima. Quem te apunhala é quem está perto. Quem te abraça é quem está perto. Quem está longe não consegue te apunhalar. Essas coisas é bom que nós entendamos. Então, por isso que o amor é melhor do que a dor. O amor é melhor do que a dor. Nós temos que amar. E para aprender a amar, é exercício. E o exercício passa por Isaías. Por que eu prefiro Isaías? Porque o Isaías, ele fala de uma coisa fantástica. Ele diz, então as tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. O sol surgirá como a aurora, a tua luz será como a aurora. Aos teus gritos, aos teus brados, o Senhor dirá, eis-me aqui. Eu acho isso fantástico. Né? E isto, quando ele está dizendo isso, eu digo, se quiser, quando eu converso com Deus, ele vai dizer para mim, eu estou aqui, eu sou o seu socorro. Gente, isso é muito lindo. Tem que experimentar, né? A gente tem que começar a viver. Amém? Amém. Então vamos rezar.